Recentemente eu fiz um comentário em um post no Instagram, falando que eu sigo os ensinamentos dos fariseus Jesus e Paulo, alguma coisa assim. E eu recebi uma enxurrada de comentários dizendo que estava completamente equivocado, de que Jesus não era fariseu. Alguns até falaram, não, Paulo realmente era, mas Jesus, isso não existe, isso é um absurdo. E essas pessoas, elas pensam assim porque por causa da semântica errada que elas dão à palavra fariseu. Elas hoje, o termo fariseu, ele é sinônimo de hipócrita, de alguém falso, de alguém que faz o que não prega. Isso é muito triste, tá? Muito triste. E o maior culpado disso é a cultura ocidental. Como a Bíblia ela foi escrita no oriente do planeta, no leste do globo, para a gente que está no ocidente é muito difícil mesmo, ainda mais num espaço tão distante de tempo, entender a cultura oriental. Mas vamos lá, a palavra fariseu em hebraico é perush, que significa separado. Surgiu no cativeiro babilônico com homens do meio do povo, homens pobres do povo, que mais sabiam das escrituras e que tinham um zelo profundo pela Torá. Então lá na Babilônia, eles reuniam o povo para ensinar a escritura ao povo, nas casas de ensino, que hoje existem até hoje, são conhecidos como sinagogas. E eles na época de Yeshua, eles sabiam que o sacerdócio estava corrompido. Pessoal, Anás e Caifás compraram o sacerdócio. Eles não tinham pedigree sacerdotal. Eles não eram da linhagem de Arão. Eles compraram. E é por isso que os sacerdotes ensinavam o povo a orar em casa, que não era permitido pelos sacerdotes. O povo tinha que ir para o templo, pedir para o sacerdote orar por eles. E eles, como não acreditavam no sacerdócio dos saduceus, eles ensinavam o povo que eles podiam orar em casa e que eles podiam chamar Deus de Pai. Jesus era um fariseu. Quando alguns fariseus foram conversar com Yohanan, João o Batista, João respondeu a eles: eu batizo com água, porém no meio de vós. E esse termo por quê? Porque Jesus estava com eles. Jesus era um desses fariseus. Isso exalta ainda mais o ministério de Jesus, porque ele era um separado, alguém que se dedicava a ensinar. Então, por que parece, quando a gente lê a Bíblia, nós ocidentais, encontramos Jesus fazendo críticas aos fariseus, sendo que ele era um deles? Veja bem, gente, havia entre os fariseus um certo grupinho de pessoas. Havia, na verdade, muitos fariseus naquela época. Existiam alguns que mexiam até com magia. Não sei se era Cabalá, mas não duvido que seja. Mas nesses Jesus deitava porrada mesmo, tá? Mas havia no meio dos fariseus um grupinho de fariseus que colocavam regras absurdas totalmente da mente deles sobre o povo. Coisas como hoje em dia seria semelhante a não usar calça comprida, não se maquiar, não depilar as axilas, e essas coisas absurdas.
de gente louca, tá? Coisas que nem eles obedeciam e coisas que eles faziam que eles ensinavam o povo a fazer o contrário. Esse grupo recebeu o apelido de hipócrita. Hipócrita era um termo que surgiu lá na Grécia, era o nome de um ator lá na Grécia. Tinha um teatro, tinha, né, os teatros, e na verdade a Grécia foi que mais influencia o teatro até os dias de hoje. E nesses dias era de um único ator, havia um único personagem, e esse ator era chamado de hipócrita. Ele era um único personagem e ele usava várias máscaras para interpretar vários personagens diferentes na mesma peça. Então os fariseus chamavam esse grupinho de hipócritas. Leia Mateus 23 com atenção e você vê que Jesus vai estar falando deles. Jesus fala: ai de vós, diversas vezes, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Tá vendo? Jesus ele falava não contra o farisaísmo, não contra todos os fariseus, mas contra alguns deles. Leia Mateus 23 e você vai entender o que eu estou falando. Então, pessoal, fariseu é uma coisa boa. Jesus era fariseu. Paulo, né, Shaul HaShaliach, era um fariseu. Ele mesmo disse: sou fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Então, Perush significa separado. Eu sou separado, você é separado, nós somos fariseus, tá bom? Deus abençoe vocês.